Olá, pessoas lindas do meu coração, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nono ano de matemática, onde estamos trabalhando juros compostos. Sim, precisamos saber calcular juros, ok? Para não sermos pegos desprevenidos, ok? Vamos lá conversar um pouquinho sobre isso? Conceituar juros compostos, então você já sabe o que é juro composto? Resolver situações, problemas que envolvam essa porcentagem nessas aplicações, nessas transações financeiras. Então vamos pensar. Saber como calcular a taxa de juros compostos é fundamental para compreender as relações comerciais, planejar o orçamento de casa e da empresa e, por fim, investir melhor. Precisamos conhecer, né? Como organizar os gastos em relação ao salário? Já pensou sobre isso? Um dia você vai ter salário. E como que vai organizar? É bom já ir pensando, não é? Organizar o orçamento familiar é o ponto de partida para deixar as contas em dia e alcançar os seus objetivos financeiros. Olha aí, ó. Leva a dica para a família toda, tá bom? Organizar o orçamento familiar de todos aí dentro de casa para poder alcançar os seus objetivos e realizar os sonhos da família também. Algumas dicas aqui, ó. Eu coloquei 7, ok? Primeiro, decida como o orçamento será dividido. Importante. Pega o orçamento total, como que vai ser dividido? Liste todos os gastos da casa. Eu sei, pode não ser uma coisa muito agradável de ser feita, mas quando você lista, você começa a enxergar melhor os gastos e começa a ver onde está indo o seu dinheiro. Em alguns lugares dá para dar uma cortada, uma diminuída. 3. Some todas as fontes de renda, tudo que entra, soma lá para ver o que você tem de renda. Organiza as informações em uma planilha, ok? Planilha é sempre importante, organizar uma planilha, uma tabela. Avalie como o seu dinheiro está sendo gasto. Isso, avalie, pare para pensar. Tá bom assim, não tá? Podemos diminuir? Podemos melhorar? Use um método de organização, exatamente. Pensa em um método para poder organizar as finanças da casa. Uma finança desorganizada, a gente só leva a dívida, leva a confusão e leva a briga. E a gente não gosta de brigar, não é que não? Defina os objetivos da família, ok? Para que todos possam trabalhar em prol daquele objetivo. Aí todo mundo vai estar cumprindo essa organização, por quê? Porque tem uma finalidade, tem um objetivo, tem de repente lá no final a realização de um sonho da família. Legal, né? Ó, fica a dica aí, ó. O regime de juro composto é o mais comum no sistema financeiro e, portanto, o mais útil para cálculos de problemas do dia a dia. Não adianta usar o de juros simples porque não é ele que é aplicado no dia a dia. Os juros gerados a cada período, como é que eles funcionam? São incorporados ao principal, ao capital, para o cálculo dos juros do período seguinte. Então, eu utilizo juros junto com o capital desse mês e calculo a juro para o próximo. O próximo mês, o próximo período é baseado no anterior, ou seja, não é só lá no capital inicial, é no valor anterior, que já está somado um capital e um determinado juro ali, ok? Chamamos de capitalização o momento em que os juros são incorporados ao principal, ok? Capitalização é na hora que cai o juro, ou para ser pago ou para ser recebido. Após 3 meses de capitalização temos, por exemplo, primeiro mês eu tenho aqui capital 1 mais a taxa, primeiro mês. Segundo mês é incorporado no montante anterior, então eu aplico o juro no valor anterior, que é tudo isso aqui. E no terceiro mês eu aplico a taxa de novo ao valor anterior, que é todo esse aqui, ó. Minha mão nem alcança, todo. Então, por isso que a fórmula eu tenho o T como expoente, porque ele acaba sendo multiplicado por ele mesmo, dependendo do período que vai ser capitalizado ali, tá bom? O período que ele vai ser aplicado, ok? Gravou a fórmula? Registrou? Perfeito. Calcule um montante de um capital de R$6.000 aplicado a juros compostos durante um ano, a taxa de 3,5% ao mês. Então, a gente retira os dados para ficar mais fácil, ó. Capital, 6.000. O tempo é um ano. A taxa, 3,5% ao mês. Então, volta lá no tempo e transforma esse um ano em meses. Um ano tem 12 meses. Então, você não vai usar o T como número 1. Você vai usar o número 12.
E a taxa, não o 3,5%, é o 3,5 sobre 100, que dá 0,035. Ele quer saber o montante. Substitui na formulinha lá, ó, bem bonitinho. Tira a letrinha, põe numerinho no lugar. 6.001, a taxa 0,035 e o tempo é 12, ok? Fazendo essa soma, fazendo essa potência na calculadora, né? Digita lá 1,035 elevado, que é aquele chapéuzinho, aquele acento circunflexo, a 12. E você tem o resultado. Multiplicando o montante R$ 9.066, é dinheiro, né? E 41 centavos. Então, juro composto é o que é aplicado no dia a dia. Para isso, eu tenho number one for you. Olha lá, ó. Qual é o montante em que um capital de 4.000, então, ó, respira aí, quer saber o montante, então, retira os dados do problema, cujo capital é 4.000, produz quando aplicado. Então, eu tenho duas situações de aplicação aqui, ó. Primeiro, durante 3 meses, há uma taxa de 4% ao mês em juro composto. E o segundo modelo de aplicação, durante meio ano, há uma taxa de 2% ao mês de juro composto. Então, você vai fazer essas duas contas aí, ok? Sabe o que vai dar a diferença? Essa aqui é 4% ao mês em 3 meses. Essa aqui é 2% ao mês em 6 meses, né? Meio ano. Será que vai dar igual, não vai? O que será que vai dar? Faz a conta aí, já volto.
Conseguiu fazer a conta? Então vamos lembrar, juro composto é aquela fórmula M igual a C, que multiplica 1 mais I, elevado ao T, que é o tempo. Então em ambas as letras A e B, vamos usar juro composto. O que muda ali é o tempo e a taxa, tá bom? Então vamos fazer a conta para cada um deles. Foi isso que você fez? Fez, né? Não é que você fez? Você fez, porque você quer aprender, você está fazendo. Então tá bom. Ó. Letra A. Capital de 4.000, então o capital não muda. O tempo é 3 meses e a taxa é 4% ao mês. Então não vou usar o número 4, eu vou usar o número decimal, 0,04. Então coloca a fórmula lá e troca cada letrinha pelo seu número correspondente. Então aqui primeiro a soma dentro do parênteses e depois eleva ao cubo. Calculadora, ok? 1,04 vezes 1,04 vezes 1,04. Multiplica por 4.000, eu tenho um montante de quase 4.500. 4.499,46 centavos. Nesse modelo de aplicação. Vamos ver na segunda condição? O que deu? Deu isso, teu? Deu? A letra B, então mudou o tempo e a taxa. Então o tempo é meio ano, 6 meses. Tudo bem? Taxa 2%, então não vou usar esse número, vou usar 2 sobre 100, 0,02. Também substitui na fórmula cada numerinho no seu lugar. Aqui aparece 1 mais 0,02 elevado a 6. Faz a calculadora, usa aquela funçãozinha do símbolo do acento circunflexo, tá bom? 1,02 circunflexo 6. Igual, dá o resultado. Multiplicando, eu tenho 4.504,65. Então, repare como que a taxa de 1 e o tempo. Aí você dá uma equilibrada, né? A taxa do primeiro o tempo era 3 meses a 4%. Essa aqui é 6 meses a 2%. Então, não adianta. O juro, ele incide sobre o tempo. Quanto maior o tempo, maior será o juro, ok? Mesmo que a taxa ali seja parecida, parece que proporcional, ok? Deu isso? Deu? Beleza. Importante, olha lá. A taxa I tem que ser expressa na mesma medida do tempo, certo? Ou seja, taxa de juros ao mês para N meses. Então, se for em meses, é mês. Se for em ano, é ano. Se for em dia, a taxa é ao dia. Se for, sei lá, trimestral, tem que ser trimestre também, tá bom? Presta atenção nisso só, senão dá erro. Que nem ali nós tínhamos meio ano. Se eu for usar 0,5 ou 1 sobre 2, que é meio, não ia dar certo a conta, tá bom? Então, presta atenção nisso. Para calcularmos apenas os juros, basta diminuir o principal do montante ao final do período. Então, qual é o juro, se eu quiser saber do composto? Só o juro. É só pegar o que deu no final, menos o capital inicial lá do comecinho, tá bom? E você tem o valor do juro que foi pago ali. Ok? Ok? Então, tá bom. 2. Guilherme aplicou 5.000 a uma taxa de 3% ao mês durante 5 meses. Pergunta: que montante esse capital irá gerar se o regime for de juro composto? Quantos reais de juro obterá nessa operação? Então, repare que a pergunta já está na ordem, né? Primeiro você precisa calcular o montante, porque o montante é a fórmula que você vai usar: capital, taxa e tempo. Aí o juro é só aquela diferença que deu do capital para o montante que você vai achar na primeira pergunta. Entendeu? Faz a conta aí, eu já volto.
E daí, você conseguiu fazer? Fez a continha? Vamos lá, retiramos os dados do problema, colocamos a fórmula e trocamos cada um pelo seu respectivo valor, ok? É sempre a mesma coisa, prestou atenção? É sempre a mesma coisa. Vamos lá. Então, tirando os dados do problema, o tempo era 5 meses, taxa 3% ao mês, o capital de 5.000, ele quer saber o montante e o juro. Então, no caso do juro simples, você calcula o juro primeiro, J igual a CIT, lembra? E depois o montante é o capital mais o juro. Então, no juro simples, primeiro você determina o juro para depois o montante. No regime de juro composto é o contrário. Você não tem como determinar o juro sem passar lá pelo montante, tá bom? Então, primeiro o montante, depois o juro. Então, tá aqui a minha fórmula linda e maravilhosa. Vamos trocar cada letrinha pelo seu valor correspondente. Então, o capital, 5.000, não põe esse vírgula 00, só dá confusão, tá bom? Então, se não tem centavo, não precisa pôr ele. 1 mais a taxa, lembrando que não é 3%, não é o número 3 que você usa, é 3 sobre 100, ou seja, 3 dividido por 100, 0,03. E o tempo, 5, porque está tudo em meses, ok? Então, primeiro você efetua a soma, sempre, porque está dentro do parênteses. Depois, a potência, 1,03 elevado a 5. Ou você multiplica ele, ou usa aquela funçãozinha da calculadora, tá bom? Que é o acento circunflexo. Tem a resposta. Olha o tamanho dela, gente. Dá bem grandinha mesmo, né? Copia toda ela ali. Deixa para arredondar lá no final. Multiplicando por 5.000, R$ 5.796,37. Então, esse aqui é o montante, ok? E o juro, qual é o juro? Se eu tinha um capital de 5.000 e foi parar para um montante de 5.796,37, o juro é o que passou de 5.000, ok? R$ 796,37. Então, primeiro a gente determina o montante para depois determinar o juro, ok? É assim que a gente faz, ok? Entendidos? Estamos? Muito bem. Então, olha lá, o juro, eu preciso ver o quanto passou. Então, ou você tem essa noção, o juro é o quanto passou do que eu tinha no começo. Então, você não precisa prestar atenção em fórmula nenhuma, ok? Você só faz a lógica, o quanto passou é o juro, fechou. Caso você ainda não esteja associando, aí você tem que lembrar que o montante é sempre o capital mais o juro. Então, eu tenho o montante, tenho o capital e não tenho o juro, tá bom? Então, esse 5.000 passa subtraindo para o outro lado, que vai dar o mesmo valor, ó. É a diferença entre o montante e o capital, tá bom? R$ 796,37. Então, bem importante, gente, fazer essas contas dos juros em toda a transação financeira para saber se realmente você está disposto a pagar aquele juro ou não, ok? É importante saber. Então, quando for fazer uma compra assim no cartão, em várias vezes, financiado, parcelado, faz a conta de quanto juro vai ter, se compensa você comprar parcelado, se compensa você dar uma economizada antes e pagar à vista, ou economiza um tanto, dá uma entrada e fica menor o juro. Por isso que é importante a organização tanto individual, a organização financeira, quanto a organização familiar, que daí é um grupo maior, né? Juntos conseguem muito mais, hein? Fica a dica aí. Então, o que vimos? Resolução de situações, problemas que envolvam o juro composto, é o que é aplicado no dia a dia, e o cálculo dos juros usando a relação, ó, o juro é igual a M menos C. Ué, mas lá era mais. Por isso que eu falei, é bom entender, o juro é o quanto passa do valor que você tem no começo, ok? Então, montante é igual a capital mais juro, ou juro é igual a montante menos capital. E a fórmula do montante para o juro composto, que é o mesmo. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Até mais!